Flamengo, que fez sua primeira partida depois do Mundial de Clubes, depois do vexame lá da semifinal contra o Al Hilal, e o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-1. Mauro César Pereira, foi um jogo, o primeiro tempo bem ruim do Flamengo, né? Ele fez o que se esperava de tentar ali colocar o Vidal junto com o Gerson e Thiago Maia. Não funcionou nesse jogo, né? Por enquanto. Mas você acha que ele vai seguir insistindo? E outra, quando ele colocou ali o Everton Ribeiro, deu uma soltada no time. E ele mesmo deixou claro, o Everton Ribeiro não é reserva. Eu não sei qual é o time titular. Agora, o que falar do Flamengo de ontem e desse experimento com ali os 3 volantes, que você falou que não são 3 volantes, né? Porque aí adianta. O que me deixa, assim, estarrecido é que eu vejo, especialmente coleguinhas que são ligados aí à cobertura do Corinthians, né? Tratando como se fosse Amaral. Lembra do Amaralzinho? Não o Amaral, daquele Amaral que jogou com o Vampeta, com o pessoal. O Amaral, aquele do Flamengo, 2013. Ah, lembro. O volante. Que fez o gol contra o Atlético Paranaense. Isso. Sim. Parece que é Amaral, Márcio Araújo e Jailton. São 3 volantes limitados, o Flamengo teve aí em tempos não muito distantes, né, reunidos. Não, estamos falando do Thiago Maia, que é um bom jogador, ele é um volante, mas é um volante de bons recursos, está muito mal, mas ele é um bom jogador. O Vidal, não preciso ficar detalhando quem é o Vidal, e o outro é o Gerson, pô. Que foi meia. Peraí, tratar esses 3 caras como se fosse, o cara botou 3 volantes, não, ele botou um time defensivo, não. Eu sempre cito o exemplo do meio-campo do Klopp, campeão europeu. Fabinho, Wijnaldum e Henderson. Marca, desarma, então, joga. Exato. E os laterais avançando absurdamente, né? O Arnold e o Robertson, e os 3 malucos da frente ali, Salah, Mané e Firmino, demônios ali, aterrorizando as defesas adversárias. Ele depois explicou que ele tentou proteger um pouco mais a defesa, porque o time está tomando muitos gols, né? Acabou que o time também tomou um gol novamente, transição defensiva péssima do Flamengo, na jogada do gol do Volta Redonda, que já tinha ameaçado em algumas oportunidades. E aí o Everton Ribeiro, que vinha muito mal, a atuação dele contra o Al Ahly foi uma coisa constrangedora, inclusive, ele vem no segundo tempo e joga melhor. Mas quanto tempo jogou o Everton Ribeiro? Jogou 45 minutos. Se você põe ele de saída, ele vai ter o mesmo desempenho? Quando você começa o jogo com o adversário mais inteiro, num outro cenário, ele teria o rendimento no segundo tempo, quando a Volta Redonda já está mais desgastado, porque só se defendia praticamente e tentava contra-atacar. Se ele começasse jogando... Então, assim, eu acho que as pessoas não prestam atenção em alguns detalhes. Ele, como ele falou, isso é óbvio. Falei aqui ontem, não vão colocar uma foto do Everton Ribeiro na porta do CT com aquele risco vermelho em cima, assim, proibida a entrada. Não, ele é jogador do clube, ele ficou fora de um jogo no banco para que fosse feito um teste. Se ele não testar contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, vai testar contra quem? Contra o Del Valle na Recopa? No Brasileirão? Não, ele tem que fazer agora. Mas assim, se não testa, não testa. Ih, tem medo dos jogadores. Ih, não tira o Gabigol. Ih, não sei o que lá. Aí quando testa, não, o cara não pode sair. Por que não pode sair do time? Sai, entra no time, isso é a coisa mais normal do mundo. É o que eu falei, a visão anos 70, ela ainda impera demais aqui no futebol brasileiro, em parte da mídia e da torcida. Ele ontem testou, o primeiro tempo foi muito ruim, péssimo. Eu não tinha nenhuma expectativa de que fosse muito bom também, porque eu acho que um time não vai sair do estágio horroroso em que se encontrava, ou que se encontra, e mudar em um jogo. Segundo tempo melhorou, acho que os jogadores ontem foram mais interessados, mais empenhados, segundo tempo desarmando mais, brigando mais pela bola, buscando o gol, tentando encontrar soluções, tanto que o Volta Redonda toma virada porque ele não aguenta. Era muita pressão o tempo todo, o Flamengo atacando, e eles tentaram sustentar a vantagem, tentaram sustentar o empate, queriam um pontinho, e tomaram a virada, né? O Gabigol perdeu o primeiro pênalti dele pelo Flamengo com o goleiro defendendo a bola, porque até então tinha sido ou para fora ou na trave, né? Acho que é o 5º que ele perde pelo Flamengo. Mas ele tem um índice muito bom de aproveitamento. Achei até que ele foi meio displicente. Não foi pênalti, na minha opinião. Acho que aquilo ali foi uma disputa por espaço. Ele tem um safadão e já se joga, levanta o braço. E o Bandeira, que coisa horrorosa, chama o árbitro e fala, olha, houve pênalti. O árbitro foi lá e bancou, confiou no Bandeira, né? Não é um bom avalista esse Bandeira, tá? Não entende nada, porque aquilo não é pênalti. Dá para tirar alguma conclusão, Mauro, dos testes dele de ontem? Assim, achei que no segundo tempo o time melhorou. Eu acho que é bom ele ter essa opção. Não é por um jogo ao meio tempo que você vai ver isso. O Gerson sentiu uma lesão, saiu, né? E aí entrou o Everton Ribeiro. Mas eu acho que ele ter essa opção de jogar ora o Vidal, ora o Everton, mudando um pouco a formação do time,
pode ser importante, porque esses caras não vão aguentar jogar todo o jogo. O Everton vai fazer 34 anos. O Vidal já tem 35, não é isso? O Vidal é 36. Faz agora, faz 36 agora. Então, essa semana agora, semana agora em março. Somando a idade dos dois, dá setentinha. Quer dizer, os caras já estão aí numa idade que não vão aguentar esse pique da remada jogando todos os jogos. Então ele tem que ir buscando soluções. E faz 36 em maio. Claramente, ontem ele jogou também para ter o resultado, porque você vê que ele não poupou muitos jogadores. Ele só fez uma troca de um jogador que vinha muito mal. O Everton Ribeiro vinha muito mal. Por quê? Porque ele precisava vencer. Ele sabia que precisava vencer. Agora, contra o Resende, no final de semana, vai meter um time reserva, vai fazer mais observações. O Cebolinha entrou no jogo, errou. Você vê que o Cebolinha fica tentando jogada individual para mostrar alguma coisa, né? Ele tenta passar no meio de dois, quando não dá. É claro isso. Num lugar apertado que é para trocar bola. Sabe que não vai passar ali. Não, o homem de raio-x, pô, aí fica tentando passar, não consegue. Aí ele dá assistência pro gol do Pedro, né? E o Gabriel de novo, né? O Gabriel perde o pênalti, mas ele faz os 2 gols, ele comemora os gols. Rascaeta no segundo tempo jogou bem. Mas errando muito passe. Mas os dois passes quando ele acerta é decisivo. Exato. Esse lance do Cebolinha aqui, ele que faz Ele que faz a jogada. Agora, assim, lógico, o Rascaeta quando ele acerta... Ele vê tudo também, né? Mas ele erra muito. O cardápio todo. Ele está errando muito passe, porque a fase não é boa, entendeu? Inclusive está errando o passe que gera um ataque do adversário. Ontem teve uma jogada que quase foi gol do Volta Redonda, um passe que ele errou. No gol do Volta Redonda, também ele estava na jogada. E o gol do Awali, o segundo, começa com um erro de passe dele no ataque. Ele um passe até meio assim, displicente, aquele que dá meio com nojo na bola, assim. Ele erra, os caras armam o ataque e fizeram o segundo gol. Mas ele bota a bola pro Gabigol fazer o segundo gol, uma bola sensacional, por cima. A qualidade dele não se discute, mas a fase não é boa. Quando a fase não é boa, um cara de alto nível erra jogadas que não erraria e isso acaba tendo consequências, efeitos colaterais. Então, acho que assim, ele está tendo cuidados que o Paulo Sousa não teve com o elenco. Me parece que os caras correram bastante. Eu vi um time de segundo tempo muito mais empenhado do que naquela vergonha do final do primeiro tempo lá em Marrocos contra o Al-Ahly sábado. Porque foi uma coisa constrangedora. E o Gabriel, de novo, é o cara. Ele está se firmando como ele é o principal jogador e ele está mostrando uma liderança, uma maturidade que nunca teve. Né? Não só com relação ao comportamento em campo, mas ontem ele fez os gols, ele comemora muitos gols, assim, para dar, olha, ganha esse jogo. Tá levando a sério. Tô levando a sério, ganha esse jogo, pô. Não pode perder esse jogo para esse time dos caras aqui. Todo respeito à Volta Redonda. Aí ele sai de campo, vai dar entrevista à beira do campo, ele fala, desculpe o Campeonato Carioca, mas nós queremos ganhar a Recopa na terça-feira, que nós já perdemos 2 oportunidades de sermos campeões, e temos que ganhar um título internacional. Ele estava no banner do Campeonato Carioca, falando que o Campeonato Carioca... Mas é isso, porra! É evidente que é isso! Eu achei aquilo sensacional. Os patrocinadores... Dani, mas é isso, é a realidade. Conversa, ele não é marqueteiro, é jogador de futebol, ele falou a real, é isso mesmo. Esse jogo é laboratório, sábado mais ainda. E depois, quando o Botafogo, também vai ter que ser um time misto, porque vai jogar terça, aí sábado tem um Botafogo em Brasília. E eu vou dizer, contra o Botafogo... Só clássico depois. Contra o Botafogo, ele tem que pegar alguns caras e nem viajar. Nem viaja. Porque o jogo é no Rio, depois do Carnaval. Eles viajam domingo, jogam terça de Carnaval lá em Quito. Aí voltam, tá de volta na quarta-feira, vão treinar durante a semana, sábado tem que jogar em Brasília, que o Botafogo é o mandante, lá no Mané Garrincha. Alguns jogadores, esses que não estão na melhor forma, que são importantes, nem leva. Deixa no Rio treinando. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira tem um jogo. No Maracanã. Nem leva, mas é o clássico. Se dane que é o clássico. E depois tem Vasco e Fluminense. Isso, aí já é mais tranquilo, que já acabou a Recopa. Aí você só tem o Campeonato Carioca, depois lá na frente, que vai ter a Copa do Brasil brasileiro. Acaba essa parte mais cabeluda do campeonato, com jogos aí que são importantes. O Vasco é dia 5, que é um domingo, o Fluminense é dia 8, que é uma quarta-feira. Mas entre a Recopa e o Vasco vai ter 5 dias, sem viagem. E o Fluminense mais 3 dias, mas aí eu acho que ele já fica um pouco mais tranquilo. O time está virtualmente classificado, né? Voltou à liderança, tem um jogo a menos. É uma situação muito tranquila no campeonato, é o único que não perdeu. E eu acho que é importante isso também. Ele tem tido cuidados que o Paulo Sousa não teve. O Paulo Sousa bateu muito de frente. Foi mudando tudo na base da pancada. Vai mudar aqui e tal, blá. Ele está sendo mais cuidadoso com isso. Mas a dificuldade de compreensão das pessoas de que o Everton Ribeiro não foi barrado, que a escalação desses 3 homens no meio campo, pode até chamar de volante, chame como quiser, não significa uma preocupação defensiva. Pelo contrário, são jogadores técnicos que têm bom passe, que marcam e que jogam quando estão bem. Mas eles não estão bem. Esse é o sério problema E ele mudou muito o time no segundo tempo, soltou para tentar ganhar o jogo. Né? Agora, o caso do Cebolinha, eu acho que ele precisa de uma sequência até para ele ter confiança. Ontem, assim, teve uma hora que até meio constrangedor. Você vê que o cara quer fazer uma jogada individual para chamar a atenção da torcida e da imprensa, para mostrar, olha, eu posso fazer. Acabou que ele deu um passe para gol ali, que é um jogador que não tem sequência de jogo. Mas para ele jogar, tem que mexer no tal do quarteto.
E esse quarteto parece uma coisa assim, sabe? Intocável. Intocável, não pode... Não, pode sair um, pode sair o outro, pode voltar. Quem não pode sair nunca, a não ser que tenha, precisa ser preservado, é o Gabriel. Até o Pedro está atrás dele na fila. O Gabriel não pode ser de jeito nenhum. Ele está se tornando o jogador mais importante do que já. E ontem ele chegou a 142 gols. Como você falou, está no... Top 10 alcançou agora o Índio, né? Que é o do 10º do ranking. Se ele fizesse o pênalti, ele passava o Índio. Exato, teria passado o Índio. Ele agora vai em busca dos outros que estão à frente dele. Tem Zizinho, tem Bebeto. Os 5 primeiros, Mauro. Zico com 509 gols. Aí não vai chegar nunca. Vai ser alcançado. Dida com 264 gols. Que era o ídolo do Zico quando o Zico era moleque. Henrique, esse eu não sei quem é. Henrique Frade jogou na mesma época, anos 50 e 60, contemporâneo do Dida. 216 gols. Os dois jogavam juntos, os dois aparecem entre os 3 maiores goleadores. Meio que dividiram esses gols aí, o Henrique e o Dida. E aí Pirilo. Que é dos anos 30, maior artilheiro do Campeonato Carioca, pelo Flamengo, na história, 39 gols. Com 204 e o Romário com 204. Eu não sabia que o Romário estava entre os 5, não. O Romário fez muito gol. Eu não sei se ele alcança... Se ele ficar no Flamengo muito tempo, eu acho que o Gabriel tem tudo para permanecer muito tempo no clube, ele vai alcançar essa turma dos 200 gols aí. Eu acho que ele chega na terceira colocação. 216 eu acho que dá. Né? Tem o Dida com 264, mas agora 216. Essa turma toda que está aí, ele vai atropelar esse pessoal todo. Passa o Bebeto. Esses que estão acima dele aí, Bebeto, Zizinho, já. Ele já vai passar, né? Esse pessoal ele vai passar. Mas eu ouvi, viu, Mauro? Eu ouvi você falando agora aí, mas eu ouvi uma declaração do Vitor Pereira interessante, que ele falou, olha, do meio para frente nós temos jogador que decide mesmo, uma alta qualidade, jogador que eu não tenho que me preocupar não, porque até reforços nós vamos ter. Ele citou o Bruno Henrique, que poderia voltar. Eu tenho preocupação, sim, com o sistema defensivo do Flamengo. Ele falou exatamente isso. Falou, eu tenho preocupação em arrumar a casa lá atrás, porque nós estamos muito vulneráveis. Eu acho que o principal é os jogadores de frente marcarem mais. Dos times da Série A... Eu acho. O Gabigol marca. Agora o Pedro não marca, o Arrascaeta marca pouco. O Flamengo tinha um jogador... O Flamengo tinha um jogador que, na minha opinião, era um jogador chave ali de marcação, que era o João Gomes. Sim. Esse menino ele fazia uma função no meio campo do Flamengo, ele fazia o jogo do Thiago Maia crescer, ele fazia até o Arrascaeta ficar mais à vontade para armar. Esse rapaz aí, os caras falam, pode deixar que esse moleque, esse é um leãozinho. Ele era um leãozinho, Vamp, você que jogou naquela função, só que é impressionante a versatilidade desse João Gomes. Eu acho que ele vai se dar muito bem na Premier League, no futebol inglês, tem tudo para ser um grande jogador lá na Inglaterra. Então o Flamengo, pelo que o Vitor Pereira falou, ele tem essa preocupação no sistema defensivo. E com o Gerson jogando pouca bola, e com o Vidal, que eu acho que é um ex-jogador, ele não vai arrumar a casa. O Vidal eu entendo que é um ex-jogador. Mas o Gerson não. O Gerson, se ele entrar em forma, ele é o Gerson é um cara que ele pode voltar a jogar. É novo, o Gerson é novo. 25 anos. O Gerson é novo, ele pode voltar a jogar. Agora, com o Vidal, eu entendo ser um ex-jogador de futebol. O Vidal é um cara para compor o grupo ali. Como é que é? Foi roubar umas alcatas lá no Flamengo. Eu acho isso. Eu acho que ele foi roubar umas alcatas no Flamengo e ele não tem mais nada a oferecer. Entendeu? Não é um jogador. O Flamengo tem que arrumar o substituto pro João Gomes. E isso não é fácil. Isso é complicado. Tem que garimpar um jogador com a característica do João Gomes. Aí sim a casa pode ser arrumada. Agora, Vamp, a gente até fala, né? Eu falo, você já falou. O Gabigol é marrento? Agora, dentro de campo, é impressionante o que esse cara faz no Flamengo, porque a produção levantou lá, a média de gols dele por ano são 30 gols. A média. Média de 30 gols por ano com a camisa do Flamengo. E eu sempre falo isso. O Gabigol nunca teve uma má fase no Flamengo. Isso é impressionante. Um cara que joga na frente, não ter uma má fase em 4 anos de clube... E gol decisivo, né? É impressionante. 4 anos de clube, o cara não teve uma má fase. Aquela fase de você falar, caraca, a bola do Gabigol não entra, caramba, ele tá jogando mal. Já teve ali, 3, 4 jogos. Agora, é muito impressionante, né, Vamp? Um jogador de frente, que é um cara que depende de gol, ficar 4 anos com essa regularidade, sendo o principal jogador do time e conquistando o título. Sobre a formação do meio-campo do Flamengo. Gostei da coletiva do Vitor Pereira, que falou assim, não, eu não tive tempo de treinar, é mais uma opção que eu vou ter também, né, com esses 3 homens, porque assim, de repente você faz no primeiro tempo, você vai com a ideia, aí você faz no primeiro tempo errado, tem uma temporada toda para jogar, competição mais importante, e você muda a sua ideia por causa de 45 minutos que você não jogou bem. Né? Ele fala, não tive tempo de treinar, mas eu vou usar muito isso, a depender de quem jogar. Muitas vezes muda a ideia pela ressonância.
É complicado. Não é bom, mas é ressonância. O cara tem uma convicção, mas aí depende da ressonância. É interna, é no grupo, é na diretoria, é na rede social, entendeu? É duro. Não é todo mundo que segura a barra. Eu tenho uma convicção e vou com ela e acho que vai funcionar e as pessoas, um pouco me importa se estão falando para valer. Então, é isso, quer dizer. Então, aí se você pegar assim, 5 anos para trás, há 4 anos atrás, ó, as crianças tinham idade, o Everton Ribeiro tinha uma idade, e todo mundo. Eu tinha uma idade, o Mauro, o Nilson já é, como é que você falou? Que é idoso, né? Idoso. E aí, há 4 anos atrás, se você pegar o Vidal jogando, Vidal, Modric e De Bruyne eram, para mim, os 3 melhores jogadores, junto com o Pogba. Não. Pogba na seleção. Vidal, ex-jogador. 4 anos atrás. Pra mim era um dos 4 anos principais atrás, jogadores do mundo no meio campo. Olha o que ele foi. Mas esses jogadores, tirando o Everton Ribeiro, nenhum deles atingiu uma idade que justifique que não está em forma e não conseguia executar esse papel. 28, 26 anos. O time do Jorge Jesus não tinha um volante. Era o Arão, primeiro volante. Ao lado do Gerson. E o time marcava. O Arrascaeta fazia desarme. O gol do famoso narração do Galvão Bueno, o Gabigol tá pedindo lá contra o Internacional, né? Que a torcida do Flamengo gosta de lembrar esse gol e tal. Começa no desarme do Arrascaeta na lateral esquerda. Ele aciona o Bruno Henrique, que serve a bola para o Gabriel. Aí o Flamengo faz o gol ali, empata o jogo, acabou, está classificado. O gol famoso lá de Lima, primeiro gol, é o Arrascaeta que dá o bote no Lucas Prato. E depois o Diego. Junto com o Diego dá uma cercada, mas ele que toma a bola. Aí começa a jogada, isso é aos 43 do segundo tempo. Ele dá no Bruno Henrique, recebe na área e faz assistência para o Gabriel. Quer dizer, esses são 2 jogos mais marcantes. Isso acontecia. Então, quer dizer, não é que o jogador não pode fazer ou não sabe fazer. Ele tem que estar em forma e aí tem que ter um sistema de jogo que obrigue-o a fazer isso e tem que querer fazer. E o time campeão com o Ceni, o primeiro volante era o Diego Ribas. Quer dizer, não tinha esse personagem. Não que não possa jogar com um cara como o João Gomes. O time foi campeão sem esse jogador, sem esse perfil de jogador. Mas aí você tem que preparar, tem que treinar, tem que colocar em forma, tem todo um trabalho. Já eu vou pedir pro Vamp até detalhar um pouco mais